dia, irmãos em Cristo. É um prazer muito grande estudar a palavra de Deus juntamente com vocês, na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo e na presença dos anjos do Senhor. Por que os anjos do Senhor? Porque o Senhor usa os seus anjos para falar com a gente também. Hoje nós vamos estudar uma mensagem onde o anjo falou com alguém. Mas o anjo não falou só com essa pessoa, o anjo falou já com muitos personagens da Bíblia. Mas antes vamos orar. Santo, 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 nosso Deus, o Deus que nós amamos, o Deus que nós adoramos, glorificamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Nós não somos nada, mas o Senhor é poderoso. O Senhor nos levantou, mesmo não sendo nada. Como o Senhor levantou muitos homens que não eram nada. Mas a palavra de Deus diz que Deus levanta os que não são para confundir aqueles que são. Mas agora estamos orando por todos aqueles que pedem oração. Por aqueles que estão enfermos em uma cama, em um hospital, que estão pedindo oração, que estão desesperados, que não tem mais solução. Existe sim uma solução. O poder de Deus. O poder do Senhor Jesus. Nós determinamos a sua cura agora em nome de Jesus. E aqueles que têm problemas de família, nós determinamos a restauração da sua família agora em nome de Jesus. E aqueles que têm problemas financeiros, nós também declaramos a restauração financeira desta família, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, queridos irmãos, queridos amigos, estamos estudando hoje sobre uma mensagem muito interessante. Uma mensagem onde Deus revela que Deus escolhe pessoas que aparentemente não tem condição alguma de exercer aquela posição que o Senhor está chamando. Durante a história da salvação, a história do plano da redenção, a história do povo de Deus, Deus chamou inúmeros homens que não eram qualificados para o chamado que Deus fazia para eles. Vamos começar por Abraão. Abraão, ainda jovem, não tinha nenhum destaque na sua família, fazia parte de uma família grande, numerosa. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou lhe indicar. E ali farei de você pai de uma grande nação. Deus chamou Moisés. Moisés tornou-se um fugitivo. Por quê? Porque Moisés matou um homem egípcio. Teve que fugir do Egito. Ficou 40 anos cuidando de ovelhas. Não tinha nenhuma expressão, não tinha nenhum poder em mãos, não tinha nada em suas mãos, não tinha poder bélico, poder de guerra, armas de guerra, não tinha nada para poder tirar o povo de Deus que estava sendo escravo no Egito. Mas Deus chamou Moisés. Moisés não tinha qualificação, mas Deus tirou o seu povo da escravidão através de Moisés. Vamos falar de um outro personagem, Davi. Davi era o filho mais novo na casa de Jessé. Entre todos os filhos de Jessé, Davi era o mais pequeno. O que tinha menos qualificação, menos condição para ser um rei em Israel. Pois não tinha instrução de guerra, não tinha instrução intelectual para ser rei.
Mas Deus chamou Davi para reinar em lugar de Saul. E Davi reinou em Israel. E foi um rei poderoso, próspero. E foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos irmãos, vemos que Deus chama homens que não são qualificados. Hoje nós vamos estudar de mais um homem que não era qualificado. Vamos estudar sobre Gideão. Gideão fazia parte de uma família humilde. Fazia parte de uma das tribos mais pequenas do povo de Israel. Estava malhando trigo embaixo de uma árvore chamada de carvalho. Esta árvore ela tinha galhos longos e esses galhos protegiam Gideão do olhar dos midianitas. Gideão estava malhando seu trigo escondido. Por que Gideão estava malhando seu trigo escondido? Porque os midianitas ficavam olhando eles prepararem o trigo, malharem o trigo, limpar o trigo, beneficiar o trigo, para saquear o trigo que eles colhiam. Eles plantavam, cuidavam, colhiam, e os midianitas eram numerosos e roubavam todo o trigo. Então Gideão estava malhando seu trigo escondido embaixo do carvalheiro de uma árvore frondosa que escondia Gideão do olhar dos midianitas. Quando de repente apareceu alguém. Quem? O anjo do Senhor. Então vamos ler aqui. No livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Lagar é o local onde se malhava o trigo, para salvar dos midianitas. Gideão, um moço jovem, estava a serviço da sua família, a serviço de seu pai, malhando o trigo embaixo do carvalheiro, a árvore chamada carvalho, que o protegia do olhar dos seus inimigos. Quando apareceu, então, o anjo do Senhor e falou com Gideão. No verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja bem que expressão que o anjo usou. O Senhor é contigo, varão valoroso. E então Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele estava desesperado. Conhecia a história. Sabia que Deus tinha livrado o povo de Deus das mãos de Faraó. Que através do poder do Altíssimo, Moisés livrou o povo de Deus das mãos de Faraó. Porém, naquele momento, parecia que estava desamparado, pois estava nas mãos
dos seus inimigos, nas mãos dos midianitas, que os roubavam tudo que eles produziam. Continuando. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Naquele momento, Gideão ficou confuso, inseguro, e o anjo notou a insegurança de Gideão, e o anjo fez uma pergunta para Gideão: porventura não te enviei eu? Vai! Então, Gideão disse ainda: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Com que? Ele não tinha armas de guerra, ele não tinha poder algum em suas mãos, ele não tinha soldados. Continuando. Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Vejam bem, queridos irmãos, Gideão, ele tinha a menor lavoura de Israel, era de Gideão. E ele era o menor na casa do pai dele. E ele expôs essa situação dele para o anjo. E o que o anjo fez? E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eram milhares. Mas o anjo disse: você vai ferir todos os midianitas como se fosse só um homem. Mas eles eram milhares. Continuando. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Gideão queria um sinal. Era a primeira vez que ele se deparava perante um anjo, perante o poder do Altíssimo, perante o poder do Criador do céu e da terra. Ele agora estava inseguro, ele queria um sinal do poder do Deus vivo, para que ele pudesse confiar e enfrentar os midianitas. Vamos ver o que Deus falou aqui. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti. E disse o anjo: eu esperarei até que voltes. Vejam bem, queridos irmãos, Gideão sendo esperto, querendo certificar de quem é que estava falando com ele, falou: eu quero te dar um presente. Eu vou lá buscar o presente, vou voltar e quero que você me espere aqui. E o anjo disse: pode ir e pode voltar, porque eu vou te esperar. Então, Gideão foi, preparou um cabrito, preparou pães asmos, preparou um caldo e trouxe para o anjo. E o que o anjo disse? Então vamos lá. E então Gideão preparou um cabrito, bolos, tá? Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs numa safate, que é uma cesta de vime, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos,
e põe sobre esta penha, esta pedra, e derrama o caldo, ele disse, e verte o caldo, derrama o caldo. E assim fez Gideão. Queridos irmãos, vejam o ritual, o cenário que estava acontecendo. Gideão trazendo um cabrito, uma carne assada, colocou em um cesto de vime, fez um caldo, colocou em uma panela, fez pão asmos e trouxe e colocou em uma pedra. E o que aconteceu? Será que o anjo comeu? Vamos ver o que aconteceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos e põe sobre esta penha e veste o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da pedra, da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Estou até arrepiado, irmãos, de me colocar no lugar de Gideão. Perante o anjo, ele colocou aquele preparado, aquele cabrito, aquela carne e os pães asmos, derramou o caldo em cima da pedra. E o anjo tocou aquela carne, aqueles pães com a sua vara, com o seu cajado, e subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os pães asmos. Então Gideão ficou maravilhado. Ai, meu Senhor, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Queridos irmãos, queridos amigos, nós do Libertos pelo Amor de Cristo também somos pequenos, insignificantes. Ninguém nunca ouviu falar em Libertos pelo Amor de Cristo. Mas o Senhor nos levantou. E nós também falamos: Senhor, quem somos nós diante de um cenário religioso hoje, onde existem grandes pregadores do Evangelho, onde existem grandes ministérios nas mídias de televisão, grandes ministérios a nível internacional, e o Senhor nos chamou pequeninos, únicos. E eu perguntei: Senhor, eu não tenho nada em mãos para fazer a tua obra. Eu sou despreparado. Eu não estou qualificado para fazer uma tão grande obra. E o Senhor me pediu para fazer uma meta, uma grande meta. Eu tive coragem de fazer uma meta de 1 milhão de almas. Mas eu disse: Senhor, eu não tenho nada em mãos. O Senhor tem sim, usa o que você tem em mãos. Mas Senhor, eu não tenho nada. Tem sim, usa o que você tem em mãos. E o que eu tinha em mãos era um computador, a internet. O Senhor disse: usa a internet. É hora de você se levantar e usar esta arma poderosa. E você vai vencer. Como o Senhor disse para Gideão, o Senhor disse para nós também. E o Senhor tem feito sinais, maravilhas no nosso ministério, tanto quanto aquilo que o anjo fez para Gideão. E nós não merecemos, nós não somos nada. Mas Gideão também não era nada. Gideão também reconhecia que não tinha força alguma, mas Gideão, usando apenas 300 homens, venceu milhares e milhares de midianitas. A história diz que Gideão
começou com 32 mil homens. E Gideão falou que os covardes podem voltar. Saíram 22 mil homens, foram embora. E depois foi feita uma seleção. E por final Deus falou: aqueles que tomarem água no riacho como cachorro bebe água, estes vão para a peleja. E somente 300 homens beberam água como cachorro. E Gideão os separou. E com esses 300 homens, Gideão venceu a batalha dos midianitas. Milhares e milhares de midianitas morreram nas mãos de Gideão. E nós estamos enfrentando um cenário hoje dificílimo de penetrar no verdadeiro evangelho. Mas o anjo do Senhor já nos disse que nós vamos vencer e vamos conquistar 1 milhão de almas. E vamos tirar 1 milhão de pessoas do mundo e trazer e entregar nos braços do Senhor Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos te chamando para aceitar o Senhor Jesus hoje, agora, e fazer parte desta grande obra, ser um dos 300 de Gideão. Como que você pode participar desta obra? Compartilhando as nossas mensagens na sua rede social, com aquelas pessoas do seu relacionamento, com aquelas pessoas que você ama. Se você assim o fizer, você estará sendo um mensageiro virtual, um ganhador de almas virtual, um dos 300 de Gideão, que está ganhando almas para Jesus. Nosso endereço virtual do nosso site é libertespelamordecristo.com.br. O nosso blog é libertespelamordecristo.blogspot.com.br. No Facebook usamos apenas o nome Libertes pelo Amor de Cristo. No Instagram também usamos Libertes pelo Amor de Cristo. No Twitter também usamos Libertes pelo Amor de Cristo. Temos também agora uma outra rede internacional, que não me recordo o nome. Pinterest. Pinterest é uma nova rede, que nós estamos também nessa nova rede. E no YouTube, nós temos um canal. Nós estamos hoje completando 380 mensagens. E você pode se inscrever no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. E se você se inscrever neste botão aqui, todas as nossas mensagens automaticamente você vai estar recebendo e compartilhando com aqueles que você ama, com aqueles que você quer que vai para o céu com você. E nós estamos te chamando para ir para o céu conosco, juntamente com a gente. 1 milhão de almas. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que o Senhor dê para todos vocês um bom dia e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. A semente ele plantou nos corações, a semente do amor e a semente nos corações germinou. E a semente os corações transformou. E ele regou a semente
regou a semente do amor, com seu sangue ele regou a semente do amor, com seu sangue ele regou, com seu sangue ele regou. Semente deu o fruto do amor, e o fruto da semente a todos ele amou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem plantou. Amou a quem plantou, amou a quem plantou. E o fruto da semente a todos ele amou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem